era muito nerd e estudava muito. Porém, chega uma hora que, e isso sempre chega, acredito, para todo mundo, que você não quer aquilo porque é algo que vai dar atenção. Você fica com muito medo de ir mal e não ter mais isso. Isso. Né? Autocobrança exagerada, né? E isso é uma coisa que eu estou falando agora, mas na hora é muito difícil, porque começa a ficar assim, você tem que ter a obrigação. Por quê? Porque você é a pessoa que tira nota boa. E aí, eu acho que toda família tem isso também, de assim, ó, esse daqui é porque faz isso, o outro é o que estuda. Esse é o esforçado. É, o Dr. Marcos é estudioso e esforçado, o outro não É. tira, mas é inteligente. Então, isso é a pior coisa, né? Se você. Não é a pior coisa, mas uma das piores é, por exemplo, a gente falar que a pessoa é inteligente. Por quê? Porque se a gente dá um elogio por uma característica que é da pessoa, quer dizer o quê? Que se ela não for inteligente, já era. E como que ela foi inteligente? Ou seja, não é uma coisa que ela se esforçou para fazer. E, de fato, o melhor elogio é o elogio pelo método, pelo esforço. Pelo fazer. Pelo fazer. Mas as pessoas falam, você era muito inteligente. A única pessoa que falava que eu era muito esforçado era meu avô. Tinha muito uma relação com ele. E ele falava, não, você é muito esforçado. E às vezes eu ficava bravo quando eu estava esforçado, porque eu falava, por que esforçado? Mas eu me esforçava muito, né? Enfim, aí sempre tem essas duas questões, né? Da gente ter uma coisa importante, mas essa coisa importante vai dar medo de perder. E tudo bem, a vida é assim. Tudo que importa a gente tem medo de perder. Mas entender que nós temos a capacidade de... não precisamos lutar com esse sentimento, mas a gente tem a capacidade de controlar as variáveis para diminuir a chance disso acontecer. E se der errado, eu dou conta. Né? No fundo, o que é a habilidade que mais trata a ansiedade não é a gente não poder ter ansiedade, por exemplo. É a gente saber que eu quero que dê certo, mas se der errado, eu sei que eu dou conta. Eu acho interessante essa colocação sua, né? Se tudo der errado, eu dou conta. Eu acho que isso dá esperança para o ansioso, né? Dá esperança para o medroso, digamos assim. Eu sei que tudo isso, assim, basicamente não é falado. Seria muito mais legal falar, olha, pensa, vai dar tudo certo, pensa positivo, né? Eu acho que, assim, pensar positivo, pensar que vai dar certo, eu acho que é interessante, mas você tem que se preparar para o que dá errado, né? Nunca ninguém se prepara para dar tudo certo. A gente tem que ter o quê? Um destino, como se fosse uma rota de avião, né? Ele tem um destino. Quero sair de São Paulo e ir lá para Nova York. Eu não gosto de avião, né? Não gosto de altura, mas eu ando de avião. Fui agora recentemente. Eu entendo que não é uma linha reta e tem turbulência, tem, enfim, uma série de coisas acontecendo. E isso não tem problema nenhum, desde que você consiga corrigir a rota. Agora, imagina se esse piloto não puder de jeito nenhum desviar da rota. Ele vai bater ou, enfim, basicamente ele não vai chegar. E eu sei que isso é algo que não é tão intuitivo, mas a ideia é que se a gente tiver a cobrança, a obrigação de ter que ficar calmo, de ser seguro, de ser feliz, isso é algo que gera muita ansiedade. Mas eu tive muito isso, eu tinha obrigação. Então eu falo que quando eu prestei a primeira vez, no terceiro ano, eu não passei na faculdade que eu queria, passei numa faculdade em Rio Preto. E assim, foi uma decepção para minha família. E acontece. E assim, já tive muita raiva deles, mas assim, provavelmente acontece com muita gente. E quando eu passei depois, a primeira sensação foi alívio. E não tem nada de errado também, não estou dizendo que eu coitado, né? Ali não, também teve outras questões, mas entender que isso é algo que ocorre e que se você teve isso, tudo bem, seus pais eles não acertaram sempre, mas a boa notícia é que a gente sempre pode aprender novas formas de lidar com isso. E também, se a gente faz isso com o nosso filho e errar de vez em quando, isso também não é algo irretratável. A gente sempre pode remodelar, né? A gente pode retraçar a rota, que no fundo é isso. Né? A gente não precisa acertar sempre, a gente precisa saber basicamente qual o destino que eu quero ir e como que eu reajusto a rota para chegar lá.